Primeiramente, nós vamos ouvir um poema declamado pela Jovenir. Súplicas ao Senhor. Senhor, já que eu não posso ser do sol excelsa chama resplender nos campos, que eu seja quem vagueia pelas trevas a pequenina luz de um pirilampo. Senhor, já que eu não posso ser a rocha da verdadeira fé que nunca se degrade, que eu seja ao menos diminuta pedra no templo da bondade. Ah, Senhor, já que eu não posso ser o fruto da verdadeira árvore a pender para o chão, que eu seja o viandante que tem fome, um pedaço de pão. Senhor, já que eu não posso ser a água que descedenta a terra em grande desventura, que eu seja o viandante que tem sede, o copo de água pura. Ah, Senhor, já que eu não posso ser o verso que te sabe exaltar na glória do universo, que eu seja da cantiga que te exalta o mais singelo verso. Senhor, já que eu não posso ser o que preciso ser na estrada em que me veja, que eu seja um dia sob o teu amparo, o que esperas que eu seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, onde residem os nossos maiores inimigos? Iam os dois no caminho que ligava Magdala a Cafarnaum, sobre o sol rutilante de perfumada manhã. Jesus internou-se em profunda meditação, mas ante o pedido do discípulo, ele respondeu: Simão, a experiência tudo revela no momento oportuno. Oh, a experiência demora muitíssimo, replicou o discípulo. E Jesus então lhe disse: Simão, aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, às vezes apenas 1 hora basta para se assimilar profundos aprendizados. Antes que pudessem retomar a conversação, Simão notou que alguém se esgueirava por detrás de velhas figueiras plantadas à margem da estrada. De pronto, determinou ao mestre que cessasse o passo, porque fatalmente se tratava de um fariseu que desejava assassiná-lo. Pôs-se na defesa do Cristo e desafiou o viandante anônimo a viva força, quando então ouviu Diamantina risada. A suposição era injusta. Não era um fariseu que desejava matar o Cristo, mas sim, antes disso, era André, o próprio irmão de Simão Pedro, que sorridente chegava para se ajuntar àquela pequena caravana. Jesus endereçou um significativo olhar a Simão e lhe disse: Simão, o medo é um adversário cruel. Seguiram alguns passos e se depararam com um levita que recitava frases do Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão encheu-se de cólera, rebateu e discutiu longe dos princípios de fraternidade, quando então o levita fugiu amedrontado. Jesus aproximou-se de Simão e, muito lúcido, lhe perguntou: Simão, qual é o primeiro mandamento àquele que se candidata ao reino dos céus? E a resposta veio pronta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado esse mandamento nesse pequeno episódio? Simão, os nossos irmãos que menos conhecem o Evangelho são aqueles que mais necessitam do nosso amparo. E jamais ouvide que a dureza é um carrasco do coração. Seguiram mais alguns passos e se depararam com Teofrasto, um judeu grego dado à venda de perfumes, que trazia notícias sobre um tal Zecônias, que era um leproso que havia sido curado por Jesus e fugira para Jerusalém, onde estava propagando inverdades sobre o Messias. Simão de pronto se coloca na defesa do mestre, diz todos os benefícios que Jesus tinha concedido a Zecônias e acaba por amaldiçoar-lhe o nome. Jesus então se dirige a Simão e lhe pergunta: Simão, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? E a resposta veio pronta: 70 vezes 7 vezes. Simão, a dureza
é um carrasco sutil. Seguiram mais uns passos, atravessaram uma pequena ponte e se depararam com Rufo Gracchus, um romano semiparalítico que do alto da sua liteira lhes dirigiu o olhar desdenhoso. Simão, marcando o gesto sarcástico, falou sem rebuços. Desejava curar aquele pecador impenitente para dobrar-lhe o coração para Deus. Ao que Jesus interveio e lhe disse: Simão, por que instituiríamos a violência na terra, se Deus, que é nosso Pai, não impõe nada aos filhos seus? Seguiram mais alguns passos, caminharam e chegaram na hospedaria de Abinabade, um seguidor das ideias novas para um repasto ligeiro. Ali se aproximou um certo Zadias, seguidor das ideias novas, liberto de Cesareia, que se pôs a tecer comentários sobre os acontecimentos políticos da época. Naquele instante, artistas, dirigentes, políticos de além-mar sofreram apontamentos ferinos, ao que Simão acompanhou na poda verbalística. Nem mesmo Tibério, o imperador, fora poupado. Jesus aguardou que a animada palestra terminasse, se dirigiu a Simão e lhe perguntou: Simão, por acaso já estivesse alguma vez em Roma? E a resposta veio pronta: Jamais, Senhor. É que falastes com tamanha desenvoltura sobre Tibério, o imperador, que me pareceu ser alguém que com ele houvesse privado intimamente. Simão, a maledicência é um adversário sutil. O discípulo calou-se desconcertado. Jesus, então, fitou a paisagem exterior, procurando posicionar o astro do dia como se tivesse a consultar as horas. Chamou Simão e lhe falou: Simão, há exatamente 1 hora procuravas situar o domicílio dos nossos maiores inimigos. De lá para cá, 5 deles surgiram: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como podes perceber, Simão, é dentro do nosso próprio coração que reside os nossos maiores inimigos. Portanto, é dentro de nós mesmos que deve ser travada a batalha maior. Meus irmãos, essa história a gente usa para ilustrar flagelos destruidores. Vamos ver no que vai dar. Na questão 96 de O Livro dos Espíritos, vemos que Kardec pergunta aos espíritos se existe uma hierarquia entre os espíritos. A resposta vem dizendo que sim, que existe essa hierarquia conforme o grau de evolução dos espíritos. E aí na questão número 100 até a 113, Kardec faz aquilo que a gente chama de escala espírita. E nessa escala espírita, ele fala assim, que ele tenta classificar os espíritos em 3 ordens e 10 classes. Mas que essas ordens e essas classes não são estanques, ou seja, que podem ter variações de graus distintos de elevação de espíritos que não estejam ali nessa escala que ele fez. Mas essa escala, há que se dizer, que ela é feita para efeito eminentemente didático. Então nós vamos ver aí quais são as ordens dos espíritos. Então nós temos os espíritos de terceira ordem, que são chamados espíritos imperfeitos. E quais são as características gerais desses espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Esses espíritos depois se dividem em 5 classes, mas eles estão lá na terceira ordem. Se a gente fizesse uma pirâmide, eles seriam aqueles espíritos que estariam na base da pirâmide. Mas é interessante que Kardec chama a atenção também, dizendo que às vezes esses espíritos podem até não ser maus. Muitas vezes eles são levianos, brincalhões. Mas o fato é que, no estágio atual da humanidade,
a gente vai se deparar com muitos espíritos que se enquadram nessa ordem aí. Predominância da matéria sobre o espírito. A propensão ao mal, orgulho, egoísmo, enfim. Essa ordem de espíritos reúne o que tem ainda para ser o pior na luta que nós temos que travar contra a nossa imperfeição. Depois nós vamos para os espíritos de segunda ordem, que são os chamados espíritos bons. A coisa aí já inverte sobremaneira. Por quê? Porque os espíritos bons agora já têm o quê? A predominância do espírito sobre a matéria. E quando o espírito sobrepaira a matéria, a coisa muda de figura. Porque agora ele já tem o desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Então vejamos que esses espíritos já estão numa ordem muito diferente daqueles inferiores. A partir do momento que o espírito sobrepaira, prepondera sobre a matéria, a coisa muda de figura. Olha só, eles já têm o desejo do bem. Uns têm a ciência, outros têm sabedoria e bondade. E outros têm o conjunto de tudo isso. O que mostra que esses espíritos já estão num grau evolutivo muito superior àqueles que lhes são os inferiores, que são os da terceira ordem. E aí vem os espíritos da primeira ordem, que são chamados espíritos puros. Quais são as características deles? Nenhuma influência da matéria. Estão isentos à influência da matéria. Tanto que esses espíritos, eles não têm mais necessidade de reencarnar. Porque eles já estão, como o nome diz, purificados. Eles não têm mais nada a expiar, não têm mais nada a provar. Às vezes eles reencarnam por uma missão. Ou seja, para ajudar aqueles que lhes são menos evoluídos a evoluir, a galgar esse degrau da escada evolutiva. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Olha só, meus irmãos, vejamos. Superioridade intelectual e moral absolutas. Ou seja, esses espíritos já progrediram tanto intelectualmente como moralmente. Eles já fizeram tudo aquilo que eles tinham que fazer para chegar ao ápice dessa pirâmide, que a gente podia assim dizer. Tá ótimo. E aí a gente pergunta, então tá bom, eu tenho lá os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E agora a gente quer saber, como é que muda-se de uma classe para outra? É possível que isso aconteça de uma ordem para outra, de uma classe para outra? Porque são 10 ordens. 5 nos espíritos imperfeitos, 4 nos espíritos bons e uma nos espíritos puros. São as classes. Mas aí a gente vai ver, como é que muda? Dá para mudar? Não dá? Vamos ver. Ó, a progressão dos espíritos. Na questão 114 do Livro dos Espíritos, Kardec está perguntando lá, ó, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E aí a resposta é muito clara. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passa de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, olha, os espíritos mesmos que se melhoram. Por que são os espíritos mesmos que se melhoram? Porque todos nós somos perfectíveis. E a lei do progresso é uma lei de Deus, é uma lei natural. E todos nós, queiramos ou não, estamos afetos a essa lei do progresso. Nós podemos, às vezes, ficar estacionários. Não retrogradamos jamais, e quando a gente desperta, a gente vê a necessidade de fazer com que esse progresso ocorra o quanto antes. Aí vem na questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Olha lá. Eu que tenho que fazer os meus próprios esforços para vencer as minhas imperfeições e chegar logo à perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Então, o que faz o espírito progredir de uma classe para outra, de uma ordem para outra, é aquilo que ele traz dentro de si mesmo.
se ele aliar isso a essa lei do progresso que está dentro de si, a sua vontade, então ele pode fazer com que esse avanço para as classes superiores se dê de forma mais rápida e mais eficiente. E é a vontade de todos. Todos nós, invariavelmente, temos essa vontade latente dentro de nós de promover esse progresso moral em nós. Uns despertam mais cedo, outros despertam mais tarde. E aí os Espíritos falam que aqueles que despertam mais tarde chegam à condição de puro? Chegam. Só que eles usam a expressão assim, as suas eternidades serão mais longas. O que quer dizer? Que o seu caminho nas encarnações será mais longo, mas ele chega a tal condição. Aí nós vamos saber, então tá bom, o espírito através do seu próprio esforço, ele pode progredir nessa escala. E se ele tiver uma vontade ferrenha, ele faz isso de forma bastante rápida e eficiente. Mas então a gente pergunta, mas como é que ele faz isso? Como é que acontece essa evolução de classe para classe, de ordem para ordem? Então vem a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E vem a resposta que eu até acabei grifando aí, ó. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, olha lá, os espíritos, para progredirem de classe para classe, de ordem para ordem, eles têm que se valer da encarnação. Então, as diversas encarnações servem para que ele seja levado, conduzido à perfeição. Então, através das diversas encarnações, o espírito, moldando a sua vontade, ele vai promovendo a sua própria evolução. E aí tem um comentário lá embaixo ainda, né? Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros é uma missão. Mas o fato é o seguinte, que para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes das existências corpóreas. Ou seja, ele tem que passar por esse processo de encarnação, de depuração, que se dá somente através do sofrimento nas vicissitudes, dos sofrimentos das existências corpóreas. Né? Essas vicissitudes aí a gente pode, entre aspas, colocar tribulações da vida corpórea. Né? Ele passa. E essa tribulação da vida corpórea, a gente vai ver, não ocorre só no planeta Terra. Então vamos ver. Aí, ó. Então essas encarnações não são só no planeta Terra? Não. Podem ocorrer em diversos outros mundos? Pode. Está lá, questão 172 do Livro dos Espíritos. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E os Espíritos dizem, não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Então lá, o espírito começa a evoluir, ele começa a melhorar, ele começa a galgar aquela escala evolutiva, e aí ele precisa estar sempre no mesmo mundo para reencarnar? Obviamente que não. Por quê? Porque se ele, através da sua vontade, fizer uma evolução mais rápida, e aquele mundo não acompanhar a evolução individual dele, ele passa para outro, que é mais evoluído, para ele dar sequência a essa evolução, essa ânsia de progresso que ele tem. Contrário senso também, se o mundo evolui e ele não acompanha a evolução daquele mundo, ele não retrograda. Mas esse mundo evolui e ele vai ter que achar um mundo adequado à sua evolução, que não caminhou, que está estacionária. Então, olha lá, através das encarnações, o espírito vai se purificando e essas encarnações podem acontecer nos mais diferentes mundos. E aí, para a gente dizer, mas esses mundos que tem todos por aí, porque só na Via Láctea são mais de 300 bilhões de estrelas, será que nesse universo infinito todos esses mundos são habitados? E aí também Kardec fez esse questionamento no Livro dos Espíritos, na questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta vem clara. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Aqui a gente está vendo que existem, né, mundos aí, e que a Terra é um mundo que não está ainda num grau de evolução muito satisfatório. Né? E o homem não adianta achar aqui que ele é o centro do universo. E tem uma palestra do Sérgio Cortella que eu acho fantástica, né? Que ele
fala, você sabe com quem você está falando? E ele vai contando, e no fim ele vai dizer que Deus seria um péssimo empresário se só a Terra fosse habitada, porque construir todo esse universo infinito, com bilhões e bilhões de galáxias iguais a onde está a Terra, só para que o homem na Terra tivesse o deleite de dizer, Deus me criou, o universo é todo para mim, não teria muito sentido, né? E um dos fundamentos filosóficos da doutrina espírita é justamente esse, da multiplicidade de mundos habitados, que vem por essa resposta clara da questão 55. Bom, então vamos ver. Eu tenho, então, diferentes globos que circulam o espaço. E esses globos seguem alguma ordem hierárquica de evolução também? E aí a gente vai ver que sim. Aí nós vamos ter que procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é ali que Kardec faz, os espíritos fazem essa distinção, essa classificação desses diversos mundos e aí o grau de evolução de cada um. Como Kardec quis fazer a escala espírita para nos dar a noção do nosso grau de evolução, também agora é feita uma escala para definir, caracterizar o grau de evolução dos diversos mundos que existem. E são 5 esses mundos aí. Os primeiros são os chamados mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. Esses são os mundos primitivos, destinados à primeira encarnação do Espírito. A gente fala, mas Deus cria. A gente não sabe como cria, mas sabe que Ele nunca cessa de criar. E quando Ele cria, esses espíritos recém-criados vão para os mundos primitivos, que eles mal têm consciência de si mesmo, né? A vida é quase que toda material. A preocupação deles, o que é? É ter o que comer e onde se abrigar, né? Esses são os mundos primitivos e lá as paixões reinam soberanas. Melhorou um pouquinho? Melhorou. O mundo evoluiu? Evoluiu. Então já foi para mundo de expiações e provas, que são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. A Terra se enquadra nesse mundo de expiações e provas. Espíritos imperfeitos que precisam ainda resgatar os débitos que cometeram nas vidas passadas e precisam passar por determinadas provas para chegar mais rapidamente à sua evolução. Ainda nesse mundo aqui, o mal ainda domina entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. A Terra se enquadra perfeitamente aí. A gente vai perceber que o mundo ainda é mau, mas ele está evoluindo? Ele está evoluindo. Está saindo aí de mundo de expiações e provas e indo para essa outra categoria que a gente vai ver agora, que são os mundos de regeneração. Já nesses mundos de regeneração, os espíritos ainda têm o que espiar, mas há um crescimento moral. Há também o amor ao próximo, o amor ao próximo é base das relações sociais, rejeição do materialismo. A Terra caminha para essa condição. E a gente fala, mas a Terra já não é um mundo de regeneração? Ainda não, porque o mal ainda prepondera na Terra. Esses mundos de regeneração, a rigor, é bom que se diga, eles não estão isentos do mal. O mal ainda existe. Mas o desejo do bem é muito mais aguçado, esse senso moral e de amor ao próprio é muito mais aguçado. E, olha só, rejeição ao materialismo. A gente está percebendo que nesses mundos a alma começa a preponderar sobre a matéria, né? O espírito superando a matéria. E depois que a Terra passar por esse estágio aqui também, nós vamos para os mundos ditosos ou felizes. Aí a coisa já melhorou sobremaneira nesses mundos. Aqui, o bem já sobrepuja o mal. Os espíritos já sabem que o propósito da existência é o da evolução moral. O bem é tão comum que se torna algo normal e corriqueiro. Olha só, o bem é tão comum que se torna algo normal e corriqueiro. É o que os Espíritos nos falam na questão 886 do Livro dos Espíritos, que a gente deve fazer o bem, mas fazer o bem tantas e tantas vezes, para que ele se torne para nós um hábito.
Olha só o quanto a gente está distante de fazer o bem se tornar para nós um hábito. Nós estamos num mundo de expiações e provas. E o hábito, olha lá onde está, nos mundos ditosos e felizes. Mas, Douglas, não tem vários, na Terra não posso ter vários espíritos encarnados aí em escalas diferentes? Pode, porque a gente vê na Terra muitos espíritos encarnados que são bons, que têm a preponderância da alma sobre a matéria, e a gente vê outros que são maus também. Mas nesses daqui, de modo geral, os espíritos que estão aí, eles têm essa característica. E aí vem o final deles aí, que é o quinto, são os mundos celestes ou divinos. São habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente, reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Aí não tem mais o que fazer, esse aí é o mundo para os espíritos felizes. Mas a gente não pode, né, os espíritos que chegaram à condição de espíritos puros, mas a gente não pode pensar que nesse mundo aí é tudo assim, olhando a paisagem, não é nada disso. O espírito, quanto mais ele evolui, mais ele sente necessidade de trabalhar. O trabalho para ele é permanente. E quanto mais evoluído ele for, a condição de espírito puro, mais ele sente essa necessidade de trabalhar. Por quê? Porque o prazer do espírito puro, do espírito mais evoluído, é fazer com que aquele que lhe seja inferior chegue àquela condição também. É ajudar na evolução da própria humanidade. Por isso que Jesus reencarnou na Terra. Jesus se colocava nessa categoria de espírito puro. Mas ele precisava reencarnar? Tinha alguma coisa para se depurar, para melhorar? Não, ele chegou a essa condição. Mas ele reencarna para ajudar a evolução da Terra. Bom, e aí a gente vai vendo que não só os espíritos evoluem, mas também os mundos evoluem. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro, mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Então, o que a gente vai entender de tudo isso? Eu tenho uma classificação dos espíritos, eu tenho uma classificação dos mundos. Os espíritos vão se melhorando e eles vão passando para outros mundos. E os mundos evoluem tanto moralmente como materialmente. Até a matéria inanimada, ela evolui também. E ela vai oferecendo condições diferentes para a vida nesses diferentes mundos. Quanto mais evoluído o mundo, mais sutil é a matéria. Menos penosa é a nossa existência corporal e física. Então, o caminho é esse. Evolução de espírito acompanhando a evolução dos mundos. Bom, e aí vamos entrar no tema propriamente dito, que é o flagelo, os flagelos destruidores. Quando a gente fala, o que é um flagelo? O que vem à mente da gente? Né? Flagelo a gente pode entender como uma calamidade, um infortúnio pessoal, um infortúnio coletivo. Recentemente estamos acabando de sair de um flagelo destruidor, que é a pandemia do coronavírus, mas ali também temos a epidemia, disseminação de uma doença contagiosa, exatamente o que está acontecendo, que graças a Deus a gente está saindo dessa fase depois de 2 anos, né, de flagelação ao ser humano, o que provoca uma grande tragédia. Existem esses flagelos na Terra? Existem. E não são só esses, eu estou falando aqui, mas a gente pode falar do maremoto, do terremoto, a gente pode falar das guerras, que a Lurdinha tão bem falou na semana passada, que também traz destruição, mas essa é provocada pelo homem, e outras o homem às vezes não tem responsabilidade, é uma decorrência da própria composição e evolução do mundo, da natureza, do mundo material. Bom, então a Terra está isenta desses flagelos? Não. Mas aí a gente pergunta, por que isso acontece? Para que Deus, né, nos dá esses flagelos, nos envia esses flagelos? Aqui na questão 737, o Kardec usa uma expressão aí que às vezes choca, mas a gente precisa explicar. Ele fala assim, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aí a gente vai falar assim, mas por que Kardec perguntou com que fim castiga?
Deus não castiga ninguém. A gente sempre ouviu dizer que Deus não castiga ninguém. É que, na verdade, ele usou uma expressão que a época do Livro dos Espíritos era em voga lá na Europa. Ele usou a expressão que era em voga. Aquele Deus ainda que castigava, aquele Deus cruel. Então ele acaba usando para explicar. Mas, na verdade, hoje, para a atualidade, a gente pode traduzir assim: com que fim Deus envia a humanidade e os flagelos destruidores? Qual é a finalidade? Por que a gente tem que passar por maremoto, terremoto, pandemia, enchente? Por quê? Né? Então, aí vem. Para fazê-la avançar mais depressa. Então, esses sofrimentos, essa destruição vem para fazer avançar, fazer a Terra avançar mais depressa? E ela avança? Avança. Avança porque ela cresce tanto no que se diz respeito à natureza moral, como à natureza material também. Ela cresce nos dois sentidos, porque tudo vai se ajeitando e se transformando para um novo mundo. E os espíritos que são atingidos, nós encarnados aqui que somos atingidos pelo flagelo, nós também crescemos do ponto de vista moral, porque todos são atingidos indistintamente. A gente vê nessas situações a caridade, a fraternidade, aflorar de forma que ela não teria feito se não tivéssemos esses flagelos. Então, olha lá, regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. Então, os flagelos são para domar, para fazer o espírito progredir, para empurrá-lo naquela evolução, tanto dele quanto dos mundos. Fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor. Olha só o que ele fala aí, ó. Realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, o que a gente pode perceber por essa última letra C que está aí, ó? Essa última frase que os Espíritos nos dão. Olha lá. Realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Que os espíritos que estão aqui encarnados estão meio devagarzinho nesse trabalho da evolução moral. Eles não estão muito preocupados em ficar mudando de classe, em ficar mudando de ordem. E aí ele vai demorando, tem lei do progresso? Tem. Quando a lei do progresso, o homem por si só, pela sua inteligência, ele não a segue, o que Deus faz? Dá um empurrãozinho, fala, peraí, deixa eu te dar uma força. Já que você não quer ir pela sua inteligência, eu vou te dar aqui uma mãozinha. E a gente fala, mas Douglas, como que é uma mãozinha? Uma pandemia que durou 2 anos, que dizimou famílias, que quebrou empresários, que muita gente passou fome. Como que isso pode ser uma mãozinha, uma forcinha? Mas é porque a gente só vê o primeiro efeito, que é a destruição, que é o sofrimento. A gente não vê aquilo que vem depois disso. Se a gente olhar para o futuro, a gente vai ver que mesmo assim houve engrandecimento moral e espiritual da humanidade. Porque a fraternidade, essa regeneração moral dos espíritos, ela se fez sentida. Então, veja só, se o homem na Terra usasse a sua inteligência e fizesse através da sua vontade aquele progresso moral que ele precisa fazer, e carregando a Terra para isso, será que Deus precisaria, entre aspas aí, nos castigar com esses flagelos destruidores? Se é para fazer avançar, eu tenho consciência, e a consciência é coletiva, e a Terra evolui. Não sei, fica a indagação. Vamos ver o que a Joana de Ângeles nos diz sobre isso. Ela fala assim, que os cataclismos sísmicos e revoluções geológicas que irrompem voluptuosos em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem ao impositivo das adaptações, acomodações e estruturação das diversas camadas da Terra no seu trânsito de mundo expiatório para mundo regenerador. Então, essa acomodação aí ela é necessária para que a Terra passe para esse mundo regenerador. Aí vem a conclusão dela. Tais desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade de meditação e da submissão à vontade divina, do que resulta transformações morais que o incitam à elevação. Então, olha lá o que ela está falando.
tais desesperadores eventos impõem ao homem vigilante, olha lá, o homem vigilante, todos nós, a necessidade do quê? Meditação, submissão à vontade de Deus. Meditando, submissão à vontade de Deus e agindo, nós vamos fazer o que é a finalidade desses flagelos. Incitam o homem à elevação. É o que vai acontecer com todos nós, invariavelmente. Porque esses flagelos nos permitem desenvolver o sentimento de abnegação, que nada mais é do que altruísmo, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, de resignação à vontade de Deus, porque todos nós somos atingidos invariavelmente. E ficar aí rogando impropérios à providência divina não resolve nada. Então, a terra ainda precisa desses flagelos destruidores, porque o homem ainda está um tanto que adormecido nessa tarefa que ele tem de seguir a lei de Deus, que é a lei do progresso. E aí vem a 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Olha lá, o aperfeiçoamento sempre é progressivo e lento. Há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas, das forças da natureza. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então a conclusão que a gente chega, qual que é? Por que a Terra está sofrendo ainda com esses flagelos destruidores? Porque o homem ainda não avança bastante rápido. Aí Deus vem e fala assim, bom, já que você não vai, a lei é minha, você tem que se curvar a ela, toma um flagelinho aí para você despertar para a vida moral e a vida espiritual. Na verdade é isso. Por isso que Simão Pedro falou a Jesus. Jesus falou a Simão Pedro, Simão, há exatamente 1 hora procurava situar o domicílio dos nossos maiores inimigos. Dentro de 1 hora, 5 deles apareceram. O medo, a cólera, a dureza, a maledicência e a vaidade. Portanto, Simão, como podes bem perceber, os nossos maiores inimigos residem dentro de nós mesmos. E é dentro de nós que deve ser travada a batalha maior. Muita paz a todos.